Galera, nessa aula aí nós vamos falar sobre o povoamento do continente americano. Vamos lá para o que interessa. Então, então existem algumas teorias aí sobre a ocupação do continente americano. Uma primeira teoria seria exatamente que o homem americano ele teria origem autóctone, ou seja, ele era originário da própria América. Essa teoria ela foi descartada devido a não terem encontrado os ancestrais de nenhum hominídeo anterior ao Homo sapiens nas Américas. Então essa teoria foi descartada. O homem ele não é originário da própria América, ele teria se deslocado de um outro continente e aí sim ele teria chegado à América. Aí tivemos a teoria de Clovis. Essa teoria de Clovis são exatamente que alguns grupos de Homo sapiens saíram ali entre 18.000 e 11.500 anos atrás da região da Ásia e se estabeleceram na América do Norte, produzindo ali materiais em pedra, inclusive de sílex. Né? Temos a teoria dos vários fluxos migratórios pelo Estreito de Bering, que eles poderiam ter passado por uma camada de gelo entre a Sibéria e o Alasca, ou que eles poderiam ter passado também pelo oceano até atingirem ali a região da América do Norte em vários períodos, não só no período ali que vai entre 18.000 anos antes de Cristo. Temos também a viagem pelo Oceano Pacífico, que esses indivíduos saíram da África, depois se estabeleceram na Ásia e da Ásia pegaram pequenas embarcações e essas pequenas embarcações iam parando de ilhas em ilhas até chegar à América. E a viagem pelo Oceano Atlântico, saíram diretamente da África, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao litoral brasileiro. E aí a pergunta é dessas viagens aí do Oceano Pacífico e Atlântico, como é que eles conseguiram fazer isso? Sendo que a tecnologia deles não era tão desenvolvida assim. Os rios, os mares principalmente, eles estavam a 140 metros abaixo do seu nível normal e isso facilitava ali o processo de navegação, devido a existir também pequenas ilhas ou muitas ilhas no Oceano Atlântico e isso permitia exatamente os deslocamentos. Então aí nesse mapa nós temos exatamente uma ilustração mostrando a vocês como que foi desenvolvida essas migrações. Nós temos primeiro aqui em verde a denominada aí, teoria de Bering, né? Essa em verde aqui, que eu estou passando tracejado, ela teria ocorrido ali mais ou menos em 14,5 mil anos atrás. Aí nós temos essa vermelhinha aqui, né? Que é aquela denominada dos vários fluxos migratórios, teria ocorrido ali por volta de 11 mil anos, né? E aí temos a teoria pacífica também, ó. Eles se estabelecem aqui por volta de 15 mil anos na América do Norte. A teoria pacífica de 15 mil anos, né? Nessas pequenas ilhas até chegar em várias ondas migratórias a região aqui da América do Sul. Essa aqui por volta de 18 mil e essa aqui por volta de 15 mil. E a teoria aqui em azul, que é a teoria atlântica, né? Saíram exatamente da África e acabaram chegando aqui ao litoral brasileiro, né, no período ali de mais ou menos 50 mil anos atrás. Essa teoria também é muito defendida por uma antropóloga que trabalha exatamente na região do Piauí, na região de São Raimundo Nonato, Aniede Guidon, e nessa região foi encontrado ali vestígios da presença humana que datam de 50 a 100 mil anos atrás, entre 100 mil a 50 mil anos atrás. Os principais sítios arqueológicos brasileiros são exatamente de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foram descobertos ali diversos esqueletos humanos, né? O de São Raimundo Nonato, que já citei, Daniel Guidon ali na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Monte Alegre, no Pará, onde existem diversas pinturas rupestres, datando ali de mais ou menos 27 mil anos antes de Cristo. E os sambaquis do litoral brasileiro, predominante ali na região sul. Esses povos, eles habitaram ali todo o litoral brasileiro, né? Eles acabavam se utilizando de conchas para produzir ali seus mais variados artefatos, como por exemplo ali
locais, urnas funerárias, mas também até mesmo casas. Essa imagem que aparece no canto superior direito de vocês, que eu vou passar aí uma linhazinha aí em amarelo, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui é exatamente da Luzia, que é o fóssil mais antigo existente no Brasil e nas Américas, é o fóssil mais antigo. Ele é datado ali de torno de 11,5 mil anos, 11.500 anos atrás. Ele foi encontrado em 1975 na região de Lagoa Santa. Em 1999 fizeram a reconstituição do crânio da Luzia e aí observa-se aí que ela tem características negroides, o que acaba contribuindo para aquela análise da teoria da Nied-Guidon, dizendo que esses homens teriam vindo exatamente e diretamente da África. Então, fóssil da Luzia, descoberto aí, né, revolucionou as teorias da América. Então nós podemos dizer aí que a pré-história da Amazônia, da América, ela pode ser, melhor dizendo, dividida em 3 momentos. O primeiro período lítico, que vai até 8.000 anos antes de Cristo. Nesse período, os grupos que viviam eram caçadores e coletores, ainda não praticavam agricultura. Viviam em pequenos agrupamentos humanos de 25 até 50 pessoas, já utilizavam fogo, né? E partilhavam todos das mesmas atividades, não havia diferença sexual do trabalho, ou seja, atividades para homens e mulheres, aí havia um comunismo primitivo, ou seja, tudo era de todos, né? E temos o período arcaico, que vai de 8.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Há uma sofisticação das culturas caçadores e coletores, inclusive envenenando a água, produzindo também armadilhas para os animais, né? Se estabelece também ali a exploração de recursos aquáticos, esses recursos aquáticos ali exatamente coleta de moluscos, pesca, o surgimento dos povos de Sambaqui, que se utiliza muito dessa coleta de moluscos, eram povos nômades aí, tá? Assim como lá no período lítico eram povos nômades, ok? E temos o último período, que é o período formativo, que vai de 1000 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Nesse período acontece a Revolução Neolítica na América, ou seja, o que é essa Revolução Neolítica? Muitos indivíduos começam a praticar agricultura. Alguns a denominar agricultura de coivara, que seria exatamente você derrubar grande parte da mata, queimar esse material orgânico e a partir daí a terra ficar fértil por 3, 4 anos. Depois você tem que procurar uma nova localidade, ou mesmo, por exemplo, na Amazônia, alguns grupos se estabelecem aí com a ideia de se estabelecerem próximo ao leito dos rios, formando os denominados grandes cascados complexos. Já, por exemplo, com os astecas e os incas fizeram a técnica de agricultura nos altiplanos, aproveitando as águas da cordilheira, e os astecas utilizaram a agricultura de chinampa, que era colocar em grandes partes do lago próximo ali à cidade de Tenochtitlan, eles utilizavam ali pernamancas, né, e irrigavam essas chinampas, que eram canteiros, cultivavam ali milho, abóbora, entre outras coisas. Essa é a grande revolução neolítica que permitiu ali a fixação desses indivíduos em uma parte de território, formando ali grandes agrupamentos humanos, formando até impérios, como no caso dos cascados complexos amazônicos, que formaram grandes impérios em certa medida, comparados até mesmo com os astecas e incas, que eram também outros impérios grandiosos. Temos também o processo de sedentarização. Esse processo de sedentarização é exatamente a fixação de determinado local, a formação das primeiras cidades, né? E aí com comércio, com hierarquia social, ou seja, uma sociedade de classes, né? Nobreza, clero, temos também ali soldados, militares, aí, camponeses e até mesmo escravos provenientes de guerra. Essas cidades também comerciavam entre si, também disputavam o comércio, disputavam a primazia, ou seja, disputavam ali quem seria a autoridade máxima, quem seria a cidade mais importante naquele momento. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima!